Vamos falar de Brasileirão? Fala, guerreiros, sejam bem-vindos ao canal Guerra Fute 13, seu novo canal de futebol. E nesse vídeo nós vamos trazer aí Curitiba campeão da Série B. Vamos falar quem ficou aí classificado para a próxima fase, né? Para a Série A, os quatro primeiros, e também os rebaixados aí para jogar a Série C na próxima temporada. Vamos falar também sobre Palmeiras correndo o risco de perder a segunda colocação do Campeonato Brasileiro e também o Mirassol, né? O Mirassol está correndo o risco aí de cair para a quinta colocação, mas ainda joga hoje, né? Nessa segunda tem dois jogos aí do Brasileirão. Fica conosco até o final do vídeo. Vamos falar também de semifinais da MLS. Vamos trazer para você notícias sobre a Libertadores da América e vamos trazer também os campeonatos internacionais. Tudo isso e muito mais. Fica conosco aqui no canal do Guerreiro. Se você gostar do vídeo, depois se inscreve no canal e deixa o seu like e compartilha também com aqueles que você acha que gostaria desse conteúdo, né? Então vamos aí na tela para você, sem mais demora, Brasileirão, na tela Brasileirão Série A. Nós vamos fazer uma análise aqui, né? Do que aconteceu nesse domingão. Tivemos a vitória do Bahia 1-0. Bahia teve um jogador expulso, mas ainda assim venceu o Vasco, né? Aos 84 minutos, o Vasco também teve um jogador expulso. E aí foi praticamente dos dois lados aí a expulsão, né? O Eric Pulgar fez o gol do Bahia, dando a vitória aí para o tricolor baiano. Tivemos o São Paulo vencendo o Juventude 2-1 no Morumbi. Tivemos eu falei no Morumbi, mas foi lá na Vila Belmiro, né, o jogo. O Morumbi está tendo show, então o jogo foi na Vila, né? O Sport Recife perdeu para o Vitória e esse resultado ameaça o Peixe, né, que vai jogar aqui contra o Internacional hoje lá na Arena do Internacional. Então precisa vencer ou pelo menos empatar para não ficar tão distante aí da saída da zona de rebaixamento. 3-1 foi o resultado do Vitória, né? O Cruzeiro bateu o Corinthians 3-0, grande partida aí do Cruzeiro, né? Tivemos dois gols do Caio Jorge e o Kenny Arroio, né? Fez o gol aí para o Cruzeiro, o último gol do Cruzeiro, né? Aos 64 minutos. Tivemos ainda uma expulsão aí do lado do Corinthians. O Corinthians teve a posse de bola, mas não teve a efetividade que o Cruzeiro teve aí, mais perigo, né? Na partida. Vamos trazer aqui para você, Guerreiro, os dois jogos de hoje. Mirassol e Ceará, jogaço, né? Mirassol precisa vencer. Lembrando que o Mirassol ainda não perdeu na sua casa, né? Na sua arena. Então, esse jogo aí contra o Ceará é importante para o Mirassol, para ele se manter afastado ali do Botafogo, né? A diferença é de 2 pontos. Se ele vencer, passa para 5 novamente, faltando apenas 9 pontos aí em disputa. Então precisa dessa vitória. Quem precisa mesmo é o Peixe, né? Que viu o Vitória vencer. E aí vamos ver como é que ficou a situação dele na tabela, se ele entrou para a zona de rebaixamento ou não, né? Mas joga contra o Internacional hoje às 21 horas e corre risco aí de rebaixamento o Peixe mais um ano, retornando aí à Série B. Será? Coloca aqui nos comentários, tá? Amanhã tem Atlético Mineiro e Flamengo, jogaço, Grêmio e Palmeiras. Aqui vale título, né? Então, se o Palmeiras empata e o Flamengo vence, vai ser aí o título do Flamengo. Mas se o Flamengo empata, né? E o Palmeiras vence, fica tudo em aberto novamente. Vamos ver como é que vai ficar então sendo nos próximos capítulos, né? Será que o Atlético Mineiro vai ajudar o Palmeiras? Coloca aí nos comentários. Esses são os dois jogos de amanhã, terça-feira. Amanhã tem Liga dos Campeões, você já sabe, né? Liga dos Campeões da Europa. E também hoje tem Liga dos Campeões da Ásia. A gente vai trazer daqui a pouco essas informações. Vamos aqui primeiro de tabela, né? Tabela do Brasileirão, abriu aqui, ó. Então o Palmeiras corre risco, tem 68, né, pontos aqui o Cruzeiro e o Palmeiras 70. Se o Palmeiras empata e o Cruzeiro vence, ele ultrapassa e aí vai para as últimas rodadas aí o Cruzeiro na segunda colocação, precisando só de si mesmo para vencer e ficar na vice-liderança, né? E o Flamengo seria campeão também se isso acontecesse, né? Então tá aí, ó, a rodada toda aí bem interessante. Não vamos perder nenhum, né? Nenhum dos jogos aí nessa reta final. O Mirassol aqui também é ameaçado, né? O Botafogo. Se o Mirassol perde, ele fica com 60 aí precisaria vencer a próxima rodada para não ser acompanhado pelo Botafogo, que já jogou, né? Então é importante vencer para chegar a 63 e aí manteria 5 pontos em 9 em disputa, né? 9 pontos em disputa aí que resta do Brasileirão.
Beleza, guerreiro. Então aqui o Atlético Mineiro tá por aqui, no meio da tabela, Corinthians com 45, né? Na zona de rebaixamento, agora o Santos está, né? O Vitória com 39. Uma arrancada espetacular aí do Vitória nessa reta final. Será que o Vitória vai escapar e colocar o peixe? Ou é o Internacional que vai pro bagaço, né? Então tá aqui, ó. Por exemplo, se o peixe vence, ele vai aqui, ó. Chegaria a 40 pontos, o Vitória voltaria e aí ficaria esses três aqui na disputa da zona de rebaixamento. O Vasco perdeu mais uma, ainda corre risco, né? São 9 pontos. Então, se você colocar 9 pontos aqui, ó, digamos que o Peixe vence e chegar a 40, se você colocar 9 pontos em 39, daria 48 pontos, né? Então, daria 48 pontos e aí chegaria mais ou menos aqui. Então, essa galera ainda tem risco, né? É claro que essa parte de cima aqui, eles venceriam, né? Algum daqui vai vencer e vai subir. Mas aqui, ó, você vê os últimos jogos dessa galera, só perdendo e o Vasco. Já são 5 jogos sem vencer. Que declínio, né, do Vasco que estava sonhando até com Libertadores um dia desse, né? Então essa é a situação do Vasco. Vamos trazer aqui para você, guerreiro, ó. Tá aí na tela para você, Curitiba campeão do Brasileirão Série B. E vamos ver quem foram os classificados para a Série A, né? Quem ficou com a vaga, quem pulou fora, né? Ontem tivemos aí Atlético e Paysandu 2-1, Paysandu já estava rebaixado, Atlético venceu. Operário 2-1 na Ferroviária, Cuiabá 1-0 no Criciúma. Com essa derrota aqui, o Criciúma saiu da zona de classificação, né? E deixou alguém entrar. Nós vamos ver agora quem entrou aí na zona de classificação para a Série A do ano que vem. O Atlético Paranaense até fez a parte dele, venceu, mas o Curitiba também venceu e acabou aí a brincadeira, né? Campeão desse ano, 2-1 em cima do Amazonas, fora de casa, né? Botafogo e Avaí empataram em 0-0, Chapecoense venceu, né? O Atlético Goianiense e o Atlético também. Eu acho que ficou de fora aí, hein? Já o Remo meteu 3-0 no Goiás e também deixou ele de fora da brincadeira, né? O Goiás que era um dos que tinha chance de se classificar para a Série A do ano que vem. Vamos parar de conversa e ver aqui como é que ficou a tabela aí, os classificados, né? Então, os classificados são esses: Curitiba, campeão, né? 68 pontos. Atlético Paranaense, 65. Chapecoense, 62 na terceira colocação. Na quarta, o Remo, né? Com 62 aí. E o Remo entrou aí nas últimas horas, né? Porque o Criciúma, né? Se ele tivesse vencido, chegaria a 64. Ficaria bem atrás aqui do Atlético Paranaense, né? E o próprio Goiás também tomaria uma vaga bem interessante. Tiraria Remo e Chapecoense. A Chape está de volta à Série A, né? Aí temos aqui Criciúma, Goiás com 61. Ficaram na quinta e na sexta. Novo Horizontino já tinha definido a parte dele na sétima colocação. É outro, né, que mais uma vez bate na trave. Aí nós temos o Atlético Goianiense também, que não vai, né, para a Série A do ano que vem. Aqui o Avaí e o Cuiabá, né? O Avaí empatou, né? E o Cuiabá venceu, mas está aqui no meio da tabela. Vai jogar a Série B do ano que vem. E tá aí, né? Os rebaixados, Ferroviária conseguiu, né? Depois de tanta luta aí, o Atlético escapou. E também o Botafogo. O Botafogo passou um bom tempo aqui na zona de rebaixamento, né? Mas aí conseguiu escapar, colocando a Ferroviária aqui, ó. Não venceu nos últimos 5 jogos e por isso mereceu a vaga aí de rebaixada, né? Ferroviária, Amazonas, Volta Redonda, voltaço, né? Tá na Série C do ano que vem. E o Paysandu, que só marcou 28 pontos, né? Muito bem, guerreiro. Vamos aqui, ó, trazer para você. Só lembrando, Copa do Brasil é no dia 10 do próximo mês, Libertadores da América, próximo sábado, tá perto, né, às 18 horas. Palmeiras e Flamengo, guerreiro. É jogar, só os guerreiros aí, né? Muito bem, você já sabe, né, que o Atlético Mineiro perdeu a Sul-Americana para ele, para Lanús, né? Já ia falar LDU é Lanús, time argentino. E era para ser o primeiro título do Atlético Mineiro. Infelizmente não conseguiu. E o Lanús aí levanta mais uma Sul-Americana, né? Se eu não me engano, parece que é a terceira do Lanús, né? Então já é o time experiente aí na competição, né?
Vamos falar aqui de Paulista Feminino. O Palmeiras venceu a Ferroviária, mesmo fora de casa, com um placar muito bom, né? Pro jogo da volta aí, ó. Corinthians foi um placar apertado, mas era fora de casa, foi importante, 2-1. E a Ferroviária perdeu por 2-0 aí para o Palmeiras, grande partida. Jogo da volta nessa quinta-feira, já agora, né? Aliás, nessa quinta não, na próxima quinta-feira, né? Dia 4. Tá, beleza, guerreiro? Então, esses são os jogos, né, dos campeonatos aí nacionais. Vamos aqui de MLS, o primeiro campeonato internacional. E aí tivemos um gol de Messi, né? E dois do Aleide, né? Na vitória de 4-0 do Inter Miami, né? Tá aí, ó, Cincinnati 0, Inter Miami 4. Tá aqui o gol do Messi, o primeiro, né? E o Aleide aqui fez dois, né? O Matheus também fez o dele. E o Aleide aí vai ser o artilheirão, hein? Da MLS. Tivemos aí o Philadelphia Union também perdeu 1-0 para o New York City, golzinho ali chorado, né? E aí a próxima semifinal pode ser definida aqui, né? Vai ser definida aqui. Agora essa semifinal vai ser a semifinal da Conferência Leste, dos vencedores da Conferência Leste contra os vencedores da Conferência Oeste, né? Aqui já está definido, o Whitecaps vai já passou, Inter Miami também e o New York City. Agora falta esse jogo aqui, que vai ser amanhã, né? Ó, 12 horas, né? Da noite aí. Tu vai ficar para assistir? Me deixa aí nos comentários, né? Campeonato Argentino, vamos trazer aqui para você. Hoje tem jogo, né? Campeonato Argentino. Tivemos jogos ontem e lembrando que é oitavas e quem perdeu tá fora, né? Já tivemos no sábado esses jogos aqui. Se você quiser, confere o vídeo no final desse vídeo que vai aparecer no card lá em cima, né? O Estudante venceu o Rosário Central, eliminando aí a equipe, né, por 1-0. Boca Juniors venceu o Talheres 2-0. E hoje tem mais jogos, né? Ontem foi só esses dois. Hoje tem Deportivo Riestra e Barraca Central. Racing e River Plate, jogaço. Isso aqui compensa, né? Lanús também joga na quarta-feira. Lanús que foi o campeão, né? E o União Santa Fé joga com o Ginásio também hoje, né? Então tá aí, são os jogos do Argentino. Vamos também aqui de semifinal, mata-mata, né, aqui da MLS, o Juarez despachou o Pachuca 2-1 e tá aí esperando o seu rival na próxima fase, né? Então tá aqui, ó, são quartas de final, né? Então, quarta-feira, dia 26 teremos o restante dos jogos, a gente traz isso em outro vídeo, tá? Muito bem, hoje tem Liga, hoje não, amanhã, né, tem Liga dos Campeões da UEFA. E aí você já vê aqui de cara bons jogos, né? Bons times em campos aí, só gigante do futebol mundial. Ajax e Benfica, às 14h45. Galatasaray e União, Bodoglimt e Juventus, Napoli e Karabakh, Olim, Olympique, né, de Marseille e Newcastle, Borussia e Vila Real, Chelsea e Barcelona aqui, ó, clássico, né? Pesado. City e Leverkusen, jogaço, né? O Slavia Praha contra o Bilbao, o Pafos contra o Mônaco, o Copenhague, né? Aqui já é na quarta-feira, né? Então, jogos de terça é só até aqui. Vamos falar dos da quarta em outra ocasião. Quinta-feira tem Liga Europa e Conference League. E na sexta-feira temos Campeonato Português, né? Vamos falar aqui de Taça de Portugal. Os jogos, né? Tá aí na tela, jogos de ontem, né? Então tivemos a vitória do Torrense em cima do Lusitânia, classificado, né, para a próxima fase. O Vila-Meã venceu o Leixões por 2-1. O Fafis venceu o Arouca, ó, mais um time grande aí eliminado, né? 2-1 foi o resultado. Santa Clara também venceu com propriedade. Farense venceu. E aqui nas penalidades, o Caldas passou do Tondela. Tondela, mais um time grande eliminado, né? Então, dois times grandes aí nessa rodada. O Braga venceu tranquilo aí por 4-2, né? Vamos aqui de italiano. Hoje tem dois jogos aí do campeonato italiano, tá? Teremos dois jogos, mas vamos falar da rodada de ontem. Tá aí na tela para você, ó. Ontem tivemos apenas esses jogos aqui, ó. Verona perdeu para o Parma 2-1. Cremonese 3-1 perdeu também para o Roma, né?
No clássico Internacional e Milan, o Milan levou a melhor 1-0. O Lazio bateu o Lens por 2-0 e hoje tem Torino e Como, Sassuolo e Pisa. São os jogos do italiano. De Premier League, nós vamos aqui, ó, Arsenal 4, Tottenham 1 no clássico. Hoje tem Manchester United e Everton, tá bom? O que mais, né? Só jogaço. Vamos aqui, partidas de ontem. Newcastle 2, City 1. O City perdeu mais uma, né? O Lens perdeu também em casa para o Aston Villa. Já falei aqui do Arsenal 4-1. E hoje tem Manchester United e Everton às 17 horas, né? Jogaço. Vamos aqui de La Liga, Campeonato Espanhol, na tela para você. Então tá aí a partida, né? Tivemos esses jogos aqui, o Oviedo 0-0 com o Raio Valecano, 1-1 Betis e Girona. Getafe perdeu para o Atlético de Madrid 1-0, o Elche empatou com o Real Madrid em 2-2. Já o Espanhol joga hoje com o Sevilha. Bundesliga, na tela para você aí, campeonato alemão. Tivemos só dois jogos ontem, né? Sempre fica dois para o domingo no alemão. O RB Leipzig bateu o Werder Bremen 2-0. O São Paulo perdeu mais um para o União Berlim 1-0. Campeonato francês. Disputadíssimo, né? Tá o francês. O LOSC bateu aqui o Paris Futebol Clube 4-2. Tá aí na tela então os jogos de ontem. O Al Shered bateu não, empatou, né? Com o Lyon em 0-0. Tolosa perdeu para o Angels 1-0. Stand Bastogne bateu o Mendes por 3-2. Apertado, né? O Nantes e o Lorient empataram em 1-1 e o LOSC bateu o Paris, já falei, 4-2. Vamos aqui de Eredivisie, né? Campeonato holandês. Tá aí na tela para você, então. Ontem tivemos quatro jogos, né? O Highbury bateu o AZ 3-1, grande vitória, né? O AZ não é fácil de bater, não. Feyenoord perdeu para o NEC 4-2, jogando em casa, né? Perdeu. Telstar e Utrecht 1-1 e Groningen contra o Zoyle 2-2. Vamos aqui de campeonato turco, né? Tá aí na tela para você, então. Resultados do turco. Ontem tivemos aí o Gozitepe contra o Kocaelispor, 0-0. O Alişanpor perdeu para o Kanzipaşa 2-1. Besiktas e Sanspor ficaram no 1-1. E o Rizeyrspor perdeu para o Fenerbahçe 5-2. Hoje tem dois jogos, Konyaspor e Antalyaspor, Istambul e Trabzonspor. São os jogos de hoje do Campeonato Turco. E para fechar, Sauditão e Liga dos Campeões da Ásia, né? De meta no final da partida, né? Tá aí na tela para você então, ó. Foi mais um time que fez quatro, né? E aí teve gol aí do Cristiano Ronaldo. 1-1 Al Khadod contra o Al Shabab, o Al Nassr de Cristiano contra o Al Khaled 4-1. E aí você vê aqui na imagem, ó, golaço de Cristiano Ronaldo de bicicleta daquele jeito que ele fez lá na Juventus, né? Então foi aos 96 minutos do segundo tempo nos acréscimos. João Félix deixou o dele também, Sadio Mané, né? Tá fazendo. Então, grande partida aí do Robozão, né? E o Altal empatou com o Neon em 1-1. Então vamos aqui de Liga dos Campeões da Ásia, né? Hoje tem partidas, tem jogos interessantes, né? Tem, por exemplo, aqui, ó, o Nasaf Qazid contra o Tractor, hoje às 10h45. O Al-Shabaab Al-Ahly contra o Al-Garrafas, 1 da tarde. No mesmo horário do Al-Garrafas tem o Ado-Rail contra o Al-Ittihad. Jogaço clássico aqui, né? E o Al-Ahly Saud joga com o Sarjah, né? Amanhã tem mais jogos, tem o Melbourne City contra o Johor FC, o Xangai Port contra o Seul, tem ainda o Gangwon contra o Machida Selva, o Chengdu Hong Kong, Hong Kong
contra o Sunface Hiroshima. O Al-Eda joga contra o Al-Sadd, o Al-Ahly joga contra o Al-Shota e os demais jogos, os dois últimos jogos, ficou para quarta-feira. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, guerreiro. Se você gostou, deixe seu like, ative o sininho das notificações e se inscreve no canal para não perder nada, nenhuma notícia do seu time do coração. Por esse vídeo é isso, um abraço, valeu e fui.